Convido a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Daremos sequência à série de estudos nessa carta. Colossenses, capítulo 3. Leremos a partir do verso 18. Nós cantamos belíssimas canções aqui, que nos apontaram os indicativos do Evangelho, e hoje nós veremos os imperativos dele na exposição dessa manhã. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, cada um de vós seja submisso ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importando quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, te damos graças pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos publicamente como igreja. Te damos graças por tua palavra, Senhor, que molda a nossa vida por inteiro, Pai, nos relacionamentos mais simples. Nós te pedimos que nessa manhã o teu Espírito fale mais uma vez aos nossos corações, assim como já tem falado, Pai, através das canções, das orações. Unge nossos ouvidos, Pai, de tal maneira que nós possamos absorver a tua palavra. Tira de nós todo impedimento, Senhor. E que teu Espírito Santo, mais uma vez, possa iluminar nossa mente e o nosso coração. Eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. O título do sermão dessa manhã é esse aí: um assunto de família. Cristo é o Senhor do lar. Para aqueles que têm acompanhado a nossa série de exposições em Colossenses, e por algum motivo perderam aí o meio, podem chegar aqui hoje e perguntar assim: como é que a gente veio parar aqui? Há pouco nós estávamos vendo Cristo como sendo a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Nós percebemos o caráter da sua obra, nós falamos sobre essas e outras questões, e de repente parece haver, aparentemente, uma queda brusca de uma elevada teologia para assuntos domésticos. Apenas no capítulo 3, no aparente declive que nós vemos aqui, nós saímos de: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. E a gente veio parar em: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. O que está acontecendo aqui? Fica aí, calma, tem tudo a ver, certo? Essas relações, elas se completam e nós veremos nessa manhã. Esse capítulo ele contém exortações a vários deveres, alguns são mais gerais, que se reportam a todos os cristãos, e segue de outros mais particulares. Nós vimos nas exposições passadas os imperativos gerais: buscai e pensai nas coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Fomos exortados a eliminar nossas inclinações carnais. Uma vez salvos em Cristo, os eleitos de Deus, como Paulo descreve aqui, nós fomos encorajados a nos revestir de um coração cheio das virtudes, que são virtudes próprias do Espírito Santo, sendo o amor a maior delas, tendo em nós o quê? O domínio da paz de Cristo.
E Paulo vai apontar para aquilo que deve ser o fundamento de todas essas coisas, a palavra de Cristo que deve residir em nós. E ela segue com suas devidas implicações. E após todas essas exortações mais gerais, nós chegamos ao nosso texto que trata sobre os deveres do lar com um caráter mais particular. Eu estou certo, meus irmãos, que Paulo sabia que não adianta você ajustar uma esquadria torta de uma janela quando todo o edifício vacila nos seus alicerces. É preciso arrumar a base, ou seja, os pressupostos, o ponto de partida para que a gente possa caminhar de forma segura, sabendo de onde a gente está saindo, para onde a gente vai. E Paulo faz isso nessa carta. Antes de entrar nos assuntos mais práticos, ele, culminando nos assuntos de família, Paulo ele vai lançar a base de uma sólida doutrina, a fim de mudar a mente daqueles irmãos, a fim de que a mente daqueles irmãos estejam cheias do conhecimento de Cristo, compreendendo que Ele, Jesus, Cristo Jesus, é o Senhor sobre todas as áreas da vida. Ele faz isso nos 2 primeiros capítulos. A partir do capítulo 13, ele vai entrar em questões mais práticas. Paulo também faz isso na carta irmã, essa aqui que nós já vimos várias vezes, e o nosso texto também tem paralelo com essa carta, que é a carta aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai lançar a base da doutrina de forma que a mente daqueles irmãos esteja cheia do conhecimento de Cristo Jesus, e a partir do capítulo 4, na carta aos Efésios, ele vai trabalhar questões mais práticas. 3 capítulos para a doutrina e 3 capítulos para questões práticas. O ponto, meus irmãos, é que toda essa construção doutrinária molda o nosso sistema de vida. Isso porque o cristianismo ele não afeta simplesmente a nossa mente, mas também os nossos relacionamentos. E não só os nossos relacionamentos aqui na igreja, relacionamentos eclesiásticos, mas a nossa vida em comunidade, no âmbito mais central dela, que é a primeira instituição criada pelo próprio Deus, que é o casamento, o próprio lar. Ou seja, o cristão só pode viver uma vida prática lúcida se as verdades do Evangelho tomarem conta do mais íntimo do seu ser. A mudança aqui, meus irmãos, ela não parte de fora para dentro, mas pelo contrário, ela é de dentro para fora. E Paulo aborda o tema do casamento, da família, como parte da sua discussão mais ampla sobre a conduta cristã. A exortação geral do início do capítulo é seguida pelo apelo particular dirigido a esposas e maridos, filhos e pais, senhores e servos. Então, Paulo deseja apontar para os diferentes membros da família os fatores que contribuem para o lar sólido e temente a Deus. Eu peço a sua atenção para a gente ver isso nessa manhã. E o primeiro deles, eu quero trabalhar em 3 partes aqui, é justamente maridos e esposas, amor e submissão. Esse é um assunto de família. Maridos e esposas, amor e submissão. O verso 18 nos diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Meus irmãos, eu estou certo que nenhum outro autor do Novo Testamento tem sido mais criticado por sua suposta postura negativa diante das mulheres do que o apóstolo Paulo. Apesar da fala dele de que não há homem nem mulher em Cristo Jesus, ele tem sido visto como um mero produto da sua época, não é? Em outros textos, que parece subordinar ou denegrir as mulheres, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler. Entretanto, nós só podemos saber e reconhecer se Paulo é de fato um produto da sua época, ou se ele rompe com tudo isso, se nós olharmos o quê? O contexto em que Paulo estava inserido. Ouça. A seção que nós lemos, ela está contida dentro daquilo que nós chamamos e conhecemos como códigos domésticos. Esses códigos domésticos eles surgem a partir do filósofo Aristóteles, século IV a.C., a fim de aconselhar a sociedade sobre a maneira correta de governar a esposa e outros membros da casa. Aristóteles, o filósofo, e muitos moralistas depois dele, estabeleceram o que seriam as 3 principais categorias de subordinados ao chefe da casa: as esposas, os filhos e os escravos. Agora, perceba uma coisa: sempre houve uma preocupação
em cima da célula-mãe da sociedade, a família, embora os pressupostos sejam errados. Eles estavam preocupados com a forma que a família iria se comportar. Por quê? Porque a sociedade, a ordem, era reflexo da família, do que acontecia dentro do lar. Entretanto, nesse contexto, o direito greco-romano ele concedia ao chefe da casa, que é conhecido como pater familias, a autoridade sobre a esposa, os filhos e os escravos, a autoridade total. O pater familia, então, o chefe da casa, ele detinha um poder praticamente ilimitado sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os escravos, sobre outros dependentes legais. Ele poderia, com isso, com essa autoridade total, a pátria potestas, ele poderia o quê? Mandar matar um recém-nascido, mandar matar a mulher, vender um filho como escravo, mandar matar, executar seus servos. Mas, diferente, meus irmãos, da maioria dos autores antigos, Paulo ele vai minar uma das premissas básicas desse código. A pressuposição da autoridade absoluta do pater familias, do chefe da casa. Paulo cria algo inédito para os padrões da época. Paulo cria que uma ética verdadeiramente cristã, compatível com o ensino e o exemplo de Jesus, vai além. Ei, o chefe da casa também deve se submeter. Ele não é o cabeça da sociedade, mas ainda ele não é o cabeça da família, ele deve se submeter. Por isso ele usa exatamente a ideia desses códigos domésticos e faz o quê? Ressignifica a luz do evangelho de Cristo Jesus. Cristo, agora, é a autoridade absoluta sobre todo o lar, não o homem. Perceba o que Paulo está fazendo aqui? Perceba que esse homem que é acusado como machista está agindo aqui. Entretanto, embora haja toda essa ressignificação, Paulo não inicia falando aos homens, mas às mulheres. Verso 18. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Nesse verso, meus irmãos, nós temos uma palavra profundamente desgastada em nossos dias, que é submissão. A sociedade hedonista em que a gente vive, aquela que busca a todo custo a felicidade, né? Ela prega que você precisa o quê? Acreditar em si mesmo. Você não tem que depender de ninguém, principalmente de homem, para ser feliz. Ei, corra atrás do seu. Você é jovem, você é bonita. Você tem que trabalhar, tem que estudar mesmo, não tem que depender de homem, não. Ei, mas não é isso que Paulo está falando aqui. Até mesmo ditos cristãos têm aceitado que se deve fazer aquilo que é correto aos seus próprios olhos. Se te faz feliz, isso é que é o certo, vai lá e faz. A palavra submissão não é valorizada em nossos dias, pois é sinônimo de inferioridade, é isso que o mundo prega. Porém, o que Paulo está falando aqui não é algo que se confunde com escravidão. Ser submisso não é ser escravo. Esse termo faz parte do uso militar, que significa simplesmente organizar em hierarquia. Não é que um é melhor do que o outro. Se você tem um soldado e você tem um general, não é que um é melhor que o outro, eles apenas ocupam postos diferentes. Deus faz todas as coisas, meus irmãos, com ordem e com decência. Se não houvesse responsabilidades na sociedade, nós viveríamos o caos. O fato de uma mulher sujeitar-se ao seu marido não sugere que o homem seja melhor do que ela. Significa apenas que o homem tem uma posição diferente e é responsável pela liderança do lar. Ou seja, a submissão não é sinônimo de inferioridade. O que nós temos aqui não é uma questão de valor pessoal, mas de função na estrutura familiar. Deus ele tem princípios que devem reger a postura da esposa e princípios que devem reger a postura do marido. Não existe uma sobrecarga para um e um alívio para outro. Ambos, marido e a mulher, têm seus privilégios e têm suas responsabilidades. Ambos são um em Cristo Jesus, como o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas. E Paulo acrescenta que a esposa deve ser submissa ao próprio marido, como convém no Senhor.
Ou seja, a mulher deve submeter-se ao marido exatamente porque ela está debaixo do senhorio de Cristo. É impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo e de insubmissão ao seu marido. A submissão da esposa ao marido é um desdobramento da obediência a Cristo, como nós vimos. O aspecto vem do geral para o particular. A versão da NVI ela é mais clara no texto em tela, quando ela diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como convém a que está no Senhor. A King James lança ainda mais luz. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a submissão é um reflexo de um ato primário, que é a obediência a Cristo Jesus. Em Efésios 5, na passagem paralela, ele usa a seguinte expressão: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Eu acho muito interessante a conexão, pegando essa ideia de Paulo, que o pastor Hernandes Dias Lopes ele faz desse texto. Ele diz assim: assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, também a glória da esposa é ser submissa ao marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, devotada, sincera e entusiástica. É uma submissão motivada pelo amor. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não a desonra, nem a desvaloriza. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde sua identidade, seu nome, sua reputação e seu poder. A submissão da esposa ao marido é a glória dela. Não a submissão a um tirano, autoritário, alguém que exige da esposa atitudes que são contrárias ao Evangelho, mas a submissão a alguém que, assim como Cristo, ama a ponto de dar a sua vida. Portanto, mais uma vez, o que há aqui não é uma questão de valor pessoal, mas a função na estrutura familiar que foi instituída por Deus na criação. Quando o próprio Jesus e Paulo vão tratar essas questões de casamento, eles sempre voltam ao jardim, no contexto da criação. Entretanto, de onde se tiram as forças e o amor para a submissão? Do Senhor. Quem usa as vestes da graça, descrita anteriormente, dos versos 5 ao 14, do capítulo 3 mesmo, de Colossenses, tendo o coração cheio da paz de Cristo e de sua palavra, contribui para a alegria e a harmonia do lar, sendo uma auxiliadora idônea. Mas Paulo não para por aqui. No texto paralelo aos Efésios, ele gasta 3 versículos para falar às mulheres e 9 aos homens. Por que será, né? E aqui ele segue, no verso 19. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Veja, dentro do contexto dos códigos domésticos, como nós vemos a proibição contra a aspereza aqui de Paulo, que essa proibição salvaguarda a parte mais frágil. Ou seja, o marido que antes era o dono da esposa, não é? Tinha ela como uma posse. O marido que antes tinha a mulher e seus filhos como seu domínio, tratara a sua maneira, agora ele tinha o dever de amá-la. Então, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que vai caracterizar o dever do marido é o amor. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa como a igreja é a Cristo, deve amá-la como Cristo amou a igreja. A verdade clara e evidente é que quando um homem ama a sua esposa dessa forma, para ela cumprir o seu ofício no casamento, fica muito, muito, muito mais fácil. O problema, meus irmãos, e me dirigindo aqui aos homens,
é que nós temos uma imagem distorcida do que é a verdadeira masculinidade. Nós achamos que o que define um homem é a rispidez. Nós achamos que o que define um homem é a brutalidade, a insensibilidade, a tirania, a ignorância. Porém, o que nós vemos aqui é que o que define o bom marido é o amor. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor. Ele não escreve, olha, vocês têm que exercer a autoridade que vocês receberam de Deus. Cada um de vós ame vossas mulheres. Desse modo, tanto a submissão quanto o amor, veja, têm o mesmo aspecto, a entrega de um para o outro. Mas como o homem pode exercer o seu papel e entregar-se à sua esposa? A teologia bíblica, ela responde isso. Mais uma vez, nós voltamos para o jardim. Em Gênesis 2,15, está escrito, tomou, pois, o Senhor Deus. Vamos ler todos os homens, por favor? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Se você quer saber, olha, o que a Bíblia diz sobre ser exclusivamente um homem? Está aqui a resposta. Gênesis 2,15, uma palavra direcionada aos homens. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Se você, homem, deseja glorificar a Deus cumprindo a masculinidade, à luz da Bíblia, lembre-se disso, duas palavrinhas, cultivar e guardar, ou nutrir e proteger, que dá no mesmo sentido. Esses dois termos indicam um conjunto de atitudes e comportamentos que constituiriam a masculinidade como Deus desejou que funcionasse. Esse é o mandato da Escritura exclusivo para todos os homens. Mas cultivar, nutrir, proteger e guardar o quê? Tudo que o Senhor colocar na tua mão. Os desdobramentos para essas duas questões aqui, meus irmãos, são inúmeros. Dificilmente Paulo poderia expressar isso em uma linguagem mais vívida do que a que ele usa em Efésios, capítulo 5, o texto paralelo, quando ele diz, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O padrão de amor e proteção do marido é a obra de Cristo em favor da igreja. A obra sacrificial de Cristo na cruz, veja, é o ato definitivo de guardar, assegurando as bênçãos de Deus e vencendo os inimigos do pecado e da morte. E Cristo Jesus é o nosso modelo para o cumprimento dessa árdua missão. Eu sei que muitos de meus irmãos aqui dariam a sua vida para proteger a sua esposa de qualquer ameaça externa. Qualquer um de nós faria isso, meus irmãos, e deve ser feito. Quer ver um exemplo fácil, um clichê disso aí? Você está com sua esposa à noite, no terceiro sono ali, né? Maravilhoso. Você escuta um barulho. Aí tu faz o quê, Gabriel? Amor, vai lá tu. Hein, Hugo? Amor, vai lá tu. Você não... Meu irmão, você, cabra macho, você vai lá, você mesmo vai ver que zoada foi aquela, o que é que está batendo aquilo, e você dá graças a Deus, porque foi só o cachorro que estava passeando ali no pátio. Mas é instintivo. Se vem algo contra a sua esposa, o inimigo externo, você mesmo, você vai lá e quer proteger. Mas ouça, eu quero fazer uso de uma citação do Dr. Richard Phillips, quando ele escreve no seu livro Homens de Verdade, publicado no Brasil pela Fiel. Ele diz assim, ouça com atenção. Eu costumava pensar que se um homem entrasse em minha casa para atacar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca a minha esposa todos os dias sou eu. Com minha raiva, minhas palavras duras, minhas reclamações e minha indiferença. Como cristão, percebi que o homem que eu precisava matar para proteger minha esposa era eu mesmo como pecador. Essa análise, meus irmãos, está altamente correta. Nós devemos
proteger nossas esposas de uma ameaça externa? Sim. Alguns sugerem até que você tem que malhar, ficar bombadão, seu corpo tem que ser uma arma, para que você possa minar ameaças externas, que pode ser que nunca venham. Mas há uma ameaça que nós precisamos salvaguardar nossas esposas e nossos filhos diariamente. Somos nós mesmos, pecadores. Como disse o apóstolo Pedro, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como parte, e aqui é literalmente vaso mais frágil, e herdeira convosco da graça divina, para que vossas orações não sejam impedidas. O que Pedro está dizendo é que quando você tem problemas na liderança do seu lar, não cumpre o seu papel, não participa das coisas da casa, o seu problema não é com o seu cônjuge, é com Deus. As suas orações são impedidas, pois Deus não tem comunhão com você. Não há como, com os lábios, dizer que ama a Deus, se com a mesma boca ferimos a nossa mulher, os nossos filhos. Todo pecado que nós cometemos contra o nosso cônjuge é uma transgressão que nós cometemos em primeiro lugar contra o próprio Deus, que também a fez, diga-se de passagem, né? E se ela for cristã, pior ainda, né? É alguém que é comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Portanto, o marido que ama verdadeiramente a sua esposa não terá uma atitude severa nem dominadora. Lembremos o que Paulo disse escrevendo aos Coríntios. Vamos ler todos? O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. O ponto, meus irmãos, é que aquele que ama não trata com aspereza. Ninguém cuida de uma flor batendo na flor, sacudindo na flor. Antes, tratamos com brandura, cuidado e proteção. Mas, em segundo lugar, dentro desses assuntos de família, nós vemos recomendações aos pais e aos filhos. O encorajamento eu chamo e obediência. O verso 20 nos diz: Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Os códigos domésticos, como nós vimos, o contexto que Paulo está inserido aqui, que ele trabalha em cima dessa ideia, direcionava a sua mensagem basicamente aos filhos pequenos. Porém, o que nós vemos aqui é Paulo exortando os filhos que têm condições de ouvir a mensagem. Há uma palavra direta aos filhos. Olha, filhos, não é? Paulo aponta para a maior responsabilidade de um filho, que é obedecer aos pais. E pais aqui não é porque hoje é dia dos pais, mas pais aqui não diz respeito só ao pai, mas ao pai e à mãe. E além desses filhos serem filhos crescidos, filhos que têm condições de ouvir e de receber essa palavra de Paulo, a palavra ela é direcionada aos filhos cristãos daquela igreja, pois eles estão sendo referenciados ao Senhor, no qual eles amam e conhecem. Mas quando obedecer? Paulo acrescenta que eles devem obedecer em tudo, não apenas naquilo que lhes convém. Isso quer dizer que a obediência aqui deve ser integral. A obediência parcial pouco difere da desobediência. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que desobedecer é se rebelar. Esse mandamento se fez necessário, importante nos dias de Paulo, mas continua atual, pois obedecer, sobretudo aos pais, está fora de moda, né? É ser careta, né? É ser careta você deixar de fazer as coisas porque seu pai disse que você não deve fazer aquilo. O comentarista Warren Wiersbe, ele está correto quando ele diz que o filho que não aprende a obedecer os pais dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto. Afrontará os professores, o governo civil, os patrões e qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre ele. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade no lar.
Você deve lembrar, com certeza, em algum momento da sua vida em que, porque você foi obediente a seus pais, e aqui não importa a idade, obviamente, você foi privado de um acidente, você foi privado de um incidente, de dores, de lágrimas, de sofrimentos que poderiam ser irreversíveis, irreparáveis. Não importa quem os seus pais sejam, não importa o perfil social, eles são seus pais e você precisa obedecê-los. Debaixo de Deus, foi por eles que você recebeu o dom da vida. Eles cuidaram de você enquanto você não podia nem cuidar e nem guardar a si mesmo. A obediência que nós vemos aqui, ela deriva-se da honra que se tem por pai e mãe. É a obediência, no caso dos filhos, a obediência aos pais, que pavimenta o caminho, a estrada da bem-aventurança. Mas conhecendo a teologia do apóstolo Paulo, meus irmãos, nós sabemos que essa obediência não é uma obediência nas coisas que contradiz o Evangelho. Seus pais, eles não lhe pedirão para fazer algo errado se esses pais forem, em primeiro lugar, submissos ao Senhor. Se Cristo for Senhor sobre a vida deles, eles não vão pedir a você algo que contradiz o próprio Evangelho. Mas se seus pais não conhecem o Evangelho e te sugerem coisas que contradizem a palavra de Deus, aí você, com a brandura que lhe é peculiar, né? Com ternura, apresente o Evangelho de forma que seus pais possam compreender que determinada decisão contradiz a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que te ajude nesse processo. Entretanto, se não for em condições, em situações que contradizem a palavra de Deus, obedeça. Honre os seus pais. Não há uma seleção aqui. Filhos, obedeçam a seus pais se é o mundo que nos dá alternativas. E muitos desses caminhos que ele nos dá acabam em morte. A Escritura nos dá um mandamento para a vida e nós precisamos obedecer a esses mandamentos e obedecer aos nossos pais. Mas por que obedecer? Porque isso agrada o Senhor. Paulo diz aqui nesse texto. Se tem uma coisa que agrada a Cristo Jesus, é a obediência. E como nós sabemos disso? Porque ele, o Filho amado, foi pessoalmente obediente até a morte. E morte de cruz. Porque era o seu alimento fazer a vontade do seu Pai que o havia enviado. Portanto, mais uma vez aqui, não se trata de uma moral. Muito menos a moral dos adultos que declaram, olha, filhos têm que obedecer mesmo, é isso mesmo, e a gente manda aqui, você obedece. Não, não é isso que está sendo colocado em questão. Não é porque aqui é mais cômodo para os adultos. O que está em jogo é a séria vida do morto para as coisas do mundo e ressuscitado com Cristo, que para o filho no lar resulta em pronta e total obediência. Portanto, Cristo Jesus, mais uma vez, aquele que se agrada da obediência, Ele mesmo é o nosso exemplo maior para o cumprimento do ofício que nós recebemos, que todo filho recebe da parte de Deus. Entretanto, mesmo com essas responsabilidades, os filhos têm seus direitos. E me referindo aos pais cristãos aqui, pode-se dizer, não é, bem óbvio, que um desses direitos é o direito de nascer. É o direito de nascer. Todo filho tem o direito de nascer. Entretanto, também tem o direito de nascer em um lar cristão, onde são educados e criados na disciplina e na admoestação ou na instrução do Senhor. Sendo educados por pais piedosos que lhe ensinarão a palavra de Deus e os disciplinarão em amor. E Paulo acrescenta, pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. O que Paulo está falando aqui é que os pais devem facilitar ao máximo a obediência dos filhos, a fim de que eles não fiquem desanimados. E essa palavra desanimado aqui, desanimar, ou perder a coragem, o ânimo, em outras versões, traz a ideia de desempenhar suas tarefas de um modo mecânico, frio, sem atenção, sem prazer em fazer aquilo. Mas quando é que isso acontece?
Esses são alguns pontos aqui elencados, e obviamente essa lista não é exaustiva. Mas, em primeiro lugar, quando os pais podem desanimar os seus filhos? Primeiro, quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Quando não há regras claras na disciplina, no momento o menino fez uma coisa e ele é elogiado por aquilo. No outro momento é disciplinado porque ele fez a mesma coisa. Quando não há diálogo, conhecemos, à luz da história bíblica, que Absalão chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do seu pai Davi. Quando há injustiça ou excessiva severidade. Quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar os filhos em suas necessidades. Quando os pais comparam um filho com o outro e despertam entre eles ciúme, inveja, ódio e outras questões dessa natureza. Quando pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos, principalmente na frente deles. Quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos. E quando os pais brigam o tempo todo, desfazem os laços do matrimônio pelo divórcio. Com essas atitudes, meus irmãos, os pais desanimam os filhos e pecam contra Deus, porque se insurgem contra os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Pecam também contra seus filhos porque destrói a sua vida emocional e espiritual, em vez de educá-los com amor e sabedoria. Filhos desanimados ficam mais expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Quando uma criança não é devidamente encorajada em casa, procura autoafirmação em outros lugares e é no lar, onde a sua identidade é forjada. Warren Wiersbe, mais uma vez, ele diz que os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos não são capazes de disciplinar os filhos. Só quando os pais se sujeitam um ao outro e ao Senhor é que podem exercer a autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre os filhos. Pessoas que são redimidas por Cristo podem ser tão sóbrias em sua função de pais que não prejudicarão seus filhos nem pelo excesso e nem pela falta, nem pela dureza excessiva e nem pela frouxidão. Quem vive debaixo do senhorio de Cristo também se despiu com o velho homem, da vontade de se impor e preservar a própria honra. Quando o filho se vê confrontado com as necessidades e verdades divinas, às quais os próprios pais também se submetem, ele aprende, talvez com lágrimas, mas sem desânimo, a obedecer. Pode doer, mas vai aprender, se os seus pais fazem isso com amor, debaixo eles mesmos, em primeiro lugar, submetendo-se ao senhorio de Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, um terceiro assunto de família que nós vemos nesse texto diz respeito aos senhores e servos, ou senhores e escravos. Honestidade e dedicação. O verso 22 nos diz: Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, Senhor, pois quem faz a injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importando quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes o Senhor no céu. Nós vimos que dentro desses códigos domésticos, dentro do lar estavam o pai, o filho, a esposa, mas também o servo, sendo importante que Paulo direcionasse também a estes uma palavra exclusiva. Então, Paulo aconselha os escravos de sua cultura a se submeter em algum sentido, embora não aprovasse a escravidão. Por isso, tem alguns que têm denunciado Paulo como uma espécie de escravocrata, defendendo que ele não sugeriu uma espécie de rebelião, de subversão da ordem existente. Porém, meus irmãos, ouçam, poucos autores no mundo antigo, que assim como Paulo, sugerem uma igualdade entre escravos e senhores. Mais uma vez, para usar
do Aristóteles, ele criticou alguns filósofos que sugeriram que a escravidão era contrária à natureza. Ele entendia que esses homens eram ferramentas vivas. A lei romana abordava o status duplo. Olha, por natureza são pessoas, mas no ponto de vista econômico eles eram tratados como propriedades. Agora ouça, a revolução criada por Paulo aqui, ela é do tipo vertical. Não é uma revolução na base da força, horizontal, na base da guerrilha. O que Paulo faz é colocar tanto senhores como servos em estado de igualdade diante de Deus, ou seja, ambos têm o mesmo Senhor que está nos céus. Ele soluciona essa questão não por compulsão, mas por redenção. Paulo, inclusive, fez questão de instruir os escravos cristãos a buscarem sua liberdade se eles tivessem oportunidade de fazer isso. Em 1 Coríntios, nós vemos essa fala de Paulo, que não era incomum. Vários escravos, eles conseguiam a sua própria liberdade. Esse precedente paulino aqui é tão forte que muitos dos primeiros americanos, que eram donos de escravos, eles não queriam que seus escravos conhecessem o cristianismo, com medo que eles fossem obrigados a libertá-los depois. Grandes cristãos ao longo da história lutaram contra essa demanda após conhecerem o cristianismo. O maior deles, talvez, William Wilberforce, no Reino Unido, que deu a sua vida para que o Reino Unido não sujasse mais as suas mãos com esse pecado. Tudo isso por saberem da verdade que o outro é tão imagem e semelhança de Deus como ele mesmo. Todos nós somos iguais diante de Deus e debaixo desse preceito, é debaixo desse preceito cristão que grandes lutas foram travadas e são travadas até hoje contra qualquer situação que queira diminuir ou denegrir outro homem. Qual o princípio básico para se lutar contra o racismo? O outro é a imagem e semelhança de Deus. Não é uma questão meramente de pecado estrutural, um pecado social. O outro é tão imagem e semelhança de Deus como eu e você. Não há distinção. Lembre-se, meus irmãos, que o Evangelho ele é como um grão de mostarda. Parece pequeno, mas ele vai se tornar uma grande árvore frondosa. O que nós vemos Paulo fazendo aqui, arrisco até a dizer o que nós podemos chamar de um primeiro furo no casco de um navio, que depois esse navio iria afundar. É importante lembrar que a epístola que Paulo escreve aos Colossenses é uma das 3 cartas que Paulo escreve enquanto ele estava preso em Roma. As outras 2 são Efésios e Filemão, e se você quer entender melhor essa questão, leia a carta de Paulo a Filemão. Paulo não aconselha Filemão a tratar seu escravo fugido, Onésimo, com severidade, mas olha, você deve receber ele como seu irmão, apesar de ainda ser escravo. Isso sim era completamente inovador na época. Aliás, é o próprio Onésimo que pega essa carta que nós acabamos de ler, a carta de Paulo aos Colossenses, e leva até aquela igreja, e Paulo vai se referir a ele como, olha, é o meu irmão fiel, Onésimo. Porém, vários estereótipos havia a respeito dos escravos, por exemplo, o de que eram preguiçosos, especialmente quando não havia ninguém olhando. Por isso que, nesses versos aqui, Paulo exorta que eles obedeçam em tudo ao seu senhor terreno, não apenas quando eles estiverem sendo observados. Paulo aqui encoraja o trabalho duro, dando a esses servos uma nova esperança e uma nova motivação. O seu trabalho não era meramente para agradar aquele senhor terreno, mas, acima de tudo, para agradar o próprio Deus. Era o exemplo daquele servo enquanto cristão. O servo cristão devia obediência absoluta ao seu Senhor como ministério a Cristo. Se um servo cristão possuía um senhor cristão, não deveria se aproveitar disso, porque eles eram irmãos em Cristo, mas pelo contrário, era aí que ele devia trabalhar com mais zelo, a fim de justamente fazer isso, porque o seu senhor, era cristão. Devia ser honesto, se dedicar inteiramente ao seu Senhor. Seu trabalho devia ser feito com alegria, não de má vontade, como ao Senhor, não para os homens. Era Cristo, o Senhor, é que estás servindo.
a Cristo Senhor é que estás servindo. Entretanto, apesar de não haver escravos em nossa sociedade, esses princípios em nossa realidade, esses princípios aplicam-se a qualquer tipo de relação trabalhista honesta. Um funcionário cristão deve ser exemplar e obedecer às ordens sem discutir. Deve servir ao seu gerente como quem serve a Cristo. Deve trabalhar com zelo, esteja alguém observando ou não. Porém, ouça, o trabalho aqui, no sentido mais amplo, inclui não apenas qualquer coisa que as pessoas são pagas para fazer, mas todos os tipos de tarefa. Se estamos vendo, à luz dessa carta, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas da vida, então Ele também é Senhor sobre toda e qualquer tarefa. Paulo diz, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Muitas pessoas supõem que os empregos importam na proporção em que se recebe por eles, né? De acordo com esse pensamento, você ter um emprego de $1 milhão na área dos negócios, esportes e entretenimento é importante. Ser um atendente de supermercado, garçom, vendedor numa loja, não é importante. Mas sabe o que é menos importante ainda no raciocínio dessas pessoas? Uma mãe que cria uns filhos e não recebe nada por isso. Isso não tem importância, né? Você não tem um salário para mostrar. Então isso não é importante. Você tão jovem, gastando sua vida dentro de casa, isso não é importante para a sociedade, meus irmãos. Porque você não tem um salário para mostrar. Paulo não quer que nós façamos as coisas de coração como o Senhor apenas se nós ganharmos mais de 10 salários. Não está escrito isso aqui. Ele nem menciona dinheiro. É em tudo. Em todas as tarefas em que você e eu pudermos realizar. Seja essa atividade paga ou não, faça o seu melhor naquilo e glorifique ao Senhor. O Verne Poitras, um autor que tenho aprendido a apreciar, ele diz o seguinte sobre isso. É importante compreendermos a importância do trabalho aos olhos de Deus. O trabalho não é apenas uma labuta, apenas uma forma de ganhar dinheiro suficiente para sobreviver. Se temos um emprego de prestígio que é admirado pelo mundo, nosso trabalho ainda assim não deve ser, basicamente, uma forma de receber honra e prestígio. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e, ao servi-lo, também estamos imitando. Devemos orar para que, através do seu Espírito, possamos receber poder para servir de todo o nosso coração. Se nós caminharmos debaixo desses princípios, meus irmãos, nós receberemos a recompensa de Cristo, mesmo que nossos patrões aqui na terra não reconheçam isso e nem nos recompensem, porque é o Senhor que nós estamos servindo. Paulo vai mais além escrevendo, olha, pois quem faz a injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importando quem seja. Há um pastor batista e teólogo chamado John Gill, e ele comenta essa passagem dizendo que o Senhor não considera os ricos mais do que os pobres. Ele não faz diferença entre escravo e livre, o servo e o senhor. Não tomará parte de um porque é senhor, nem negligenciará o outro porque é servo, mas fará o que é justo e reto com relação a ambos. Isso porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Para ele, todos os homens têm a mesma importância e precisam cumprir fielmente com as suas responsabilidades. O patrão também aqui recebe a sua palavra, o Senhor, a fim de tratar os seus servos, os seus funcionários com equidade, com justiça. Se há alguém aqui que é empregador, administrador, um mestre de obras, gerente, enfim, é preciso reconhecer que nós carecemos de uma maneira especial da atitude correta frente a esse serviço. Todos nós temos no sangue o senhorio errado, até mesmo quando, teoricamente, nós repudiamos esse conceito, Senhor. Em Cristo nos é concedida a verdadeira autoridade que concede de todo o coração o direito e a igualdade aos que nos são subordinados.
nós devemos exercitar a nossa vocação, a nossa tarefa à luz da palavra de Deus e dessas verdades. Ao recapitular essa sessão extremamente prática de Colossenses, nós vemos aqui mais uma vez a primazia de Jesus Cristo em nossa vida. Cristo, como nós vimos, deve ser o cabeça do lar. Na verdade, essa série de exortações é uma aplicação prática de Colossenses 3:17, o versículo que antecede. E tudo o que fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Nos relacionamentos diários, devemos viver pelo poder e pela autoridade de Cristo. Se Ele tiver a primazia em nossa vida, nós amaremos uns aos outros, nos sujeitaremos uns aos outros, obedeceremos e trataremos uns aos outros com justiça no Senhor. Como nós vimos inúmeras vezes, a seção paralela a esse texto que nós lemos é Efésios, a partir do verso 18, capítulo 5, até 6, verso 9, que inicia aquela passagem em Efésios, convocando os cristãos a se encher com o Espírito. E é isso que Paulo enfatiza naquela carta, a plenitude do Espírito Santo. A seção em Colossenses enfatiza a plenitude da palavra, como nós vimos no verso 17. Porém, tanto em Efésios quanto em Colossenses, as evidências são as mesmas. Uma vida de alegria, gratidão e submissão. Isso porque estar cheio do Espírito significa ser controlado pela palavra. A plenitude do Espírito e a plenitude da palavra são coisas que são essenciais no lar. Se os membros, meus irmãos, da família forem controlados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, serão alegres, gratos, submissos uns aos outros, amorosos e não terão grandes dificuldades na convivência. Não será um lar perfeito. Não será um lar perfeito. Até porque nós somos pecadores. Estamos caminhando, como nós vimos hoje, estamos em processo de santificação. Mas o cerne de todo o problema é o que está no coração. E somente o Espírito de Deus e a palavra de Deus podem mudar e controlar o coração. Paulo aqui nos aponta que a vida cristã deve ser vivida no espaço mais comum e, ao mesmo tempo, mais importante da sociedade, que é o lar, a família. E Cristo também é Senhor nesses assuntos. Nesses ambientes, as pessoas com as quais você convive, seja em casa ou no trabalho, pode observar que você está cheio do Espírito e da palavra? Nós não podemos nos esquecer que um lar cristão sereno era e continua sendo um poderoso testemunho em favor do Evangelho. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Te damos graças, ó Pai, por Tua palavra, Senhor. Tua palavra preciosa que nos fere. Tua palavra preciosa que por vezes machuca o nosso orgulho, Pai. Tua palavra preciosa que por vezes vai de encontro, Senhor, aquilo que nós acreditamos que é certo. Mas o que é certo mesmo, Pai, é o que o Senhor nos diz. Nos ensina a viver essas verdades, Pai. Tão duras verdades. Reconhecendo que nós dependemos do Teu Santo Espírito e da Tua palavra, Pai, para cumprir cada uma de nossas responsabilidades no lar. Seja os maridos, as esposas, pais, filhos, no trabalho, Pai. Funcionários, servos e administradores, Pai, gerentes, senhores. Nos capacita, Pai. Nos habilita com Teu Santo Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Nos ajuda a viver uma vida no lar, íntegra, de forma que aqueles que estão ao nosso redor possam reconhecer que aquele lá é um lar diferente. Mas é um lar diferente porque tem o Senhor como o Senhor, o cabeça. Nos ajuda mais uma vez, Pai. E completa essa palavra no coração, no meu coração, principalmente, e no coração dos meus irmãos. Te oro e te agradeço, no nome do Teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.